Glória a Deus. Tá sem o áudio aqui, né? Peraí, deixa eu arrumar. Amém, irmãos. Glória a Deus. Fiquei sem internet um pouquinho aqui. Eu não tava vendo ninguém, mas deu para pegar um pouquinho da dinâmica aí. E glória a Deus. Vamos lá com a missão aí de 15 minutos, né? Mas o Espírito Santo, ele está entre nós. O Espírito Santo vive em nós. E eu acho que não precisa de muitas palavras não para nos conectar, porque já estamos conectados uns aos outros e conectados em Cristo, amém? Então vamos lá, essa missão de 15 minutos aí vai ser bênção, em nome de Jesus. Então vamos lá. O texto base dessa pregação aqui está em Romanos, capítulo 8, versículo do 26 ao 27, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, aqui diz o seguinte, que ele nos assiste em nossa fraqueza, e quando nós falamos em fraqueza, nós falamos em restrições, em apertos financeiros, mas não só isso, nós falamos em apertos emocionais, em situações que às vezes tentam nos ofender, né? Essa semana eu tive uma reflexão até um pouco dura, né? E compartilhei com os irmãos aí, colocando na célula, né? Porque desde o começo da minha caminhada cristã, eu sempre ouvi falar duras críticas sobre Tomé. E aí, tá vendo só, Tomé não creu e tal, não sei o quê. Mas em outras passagens, a gente ouve, por exemplo, dos bereanos, que confrontava tudo aquilo que Paulo ensinava, confrontava com as escrituras, para ver se o que ele estava falando tinha procedência bíblica. Eles não acreditavam em qualquer coisa. Precisava ter uma base bíblica, uma procedência bíblica. Jesus, em certo momento, ele fala assim, olha, seja simples como a pomba, mas seja prudente também, como a serpente. Olha só que ele usa até o animal pelo qual o inimigo se transfigurou lá no Éden, né? Mas ele pega a virtude daquele animal e diz assim, ele é prudente. Aquele animal é prudente. Ou seja, queridos, o que eu tiro de conclusão com isso? É para sermos mais desconfiados? Não, querido, não é isso. A desconfiança é uma ferramenta humana. É uma ferramenta humana, mas nós somos nascidos de Deus. E as nossas respostas precisam ser espirituais para as problemáticas dessa vida. E uma resposta espiritual, sabe qual é, querido? Discernimento do Espírito Santo de Deus. Geralmente, nós somos tocados por quem às vezes até mora com a gente, né? Até pessoas mais próximas sabem onde parece atingir aquele ladinho ali da armadura e atinge seu coração e acaba te chateando. Não é verdade, Cris? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E nesse momento de isolamento social, nesse momento que nós estamos mais tempo com a nossa família, nós precisamos a discernir os momentos das pessoas, sabe? A discernir os momentos. Às vezes as pessoas falam no calor da emoção, às vezes as pessoas falam sem pensar demais, e a gente precisa separar as coisas, precisamos de discernimento daquela pessoa, daquelas pessoas de fora também, que você nem pediu nada, mas já estão te prometendo coisa, a fim de ganhar a sua confiança. Nós precisamos de discernimento, querido, com tudo isso. Eu trabalho lá na área comercial, né? Vocês sabem. E de vez em quando eu me deparo com mentirosos. Pessoas mentirosas. Pessoas... Agora eu vou generalizar tudo? Essa é uma resposta natural. Generalizar. Esse tipo de pessoa é assim. Esse tipo de pessoa é assado. Eu estou generalizando, eu estou sendo preconceituoso.
Querido, não é uma questão de preconceito, não é uma questão meramente de uma defesa humana, mas, querido, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele sonda os pensamentos, ele sonda os corações dos homens. E se nós estivermos em intimidade com ele, querido, haverá, diz uma passagem que fala que ele é árbitro do nosso coração. O que um árbitro faz numa partida de futebol? Ele apita, né? De alguma forma, Deus sinalizará o nosso coração, se nós devemos tomar tal atitude, se nós devemos evitar tais acordos. Deus irá sinalizar para a gente, amém? Então, eu tirei muito proveito desse comecinho aqui, e porque Ele é o nosso conselheiro, amém? Ele é o nosso conselheiro, né? O rei era cercado de conselheiros, e nós temos, querido, o Espírito Santo de Deus, o nosso principal conselheiro nessa jornada de vida, amém? Então, a primeira coisa que eu tiro proveito de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo é os seus conselhos, amém? E ele continua falando aqui, Romanos 8, 26 e 27, nos encoraja a cultivar a amizade com o Espírito Santo, porque ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque ele nos ajuda, nós somos seres limitados, mas o Espírito Santo dentro de nós começa a alargar a tenda da nossa vida, né? Ela começa a esticar mais essas capacidades, e ele nos auxilia nas nossas fraquezas. É muito interessante também que não é porque nós somos cristãos que nós somos super crentes. Nós não carregamos o emblema de super nada, nós não somos super, nós somos dependentes do Senhor para qualquer obra dessa vida. Se nós centralizarmos em Jesus o resultado das nossas conquistas, a nossa vida vai ter sentido. Mas se a gente centralizar também não só o resultado, mas a origem das nossas ideias e todo o percurso, entronizar o Senhor na nossa jornada, dizer: Senhor, estou aqui, eu não estou trabalhando meramente para cumprir o meu sustento, eu não tenho filho meramente para me alegrar com a minha esposa, eu não tenho uma graduação meramente para ser reconhecido, mas é tudo para ti, Jesus, é tudo por ti, é tudo de ti, é tudo para ti. Então começamos a entender um pouquinho o que a Bíblia fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então nós precisamos entronizar o Senhor, o Espírito Santo em nossa jornada, porque ele nos ajuda em nossa fraqueza. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como consolador, olha só, como conselheiro, paracletos, que significa advogado fiel. Ele é o nosso advogado, amém, querido? Ele é o nosso advogado, e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Oh, glória! E quer saber, ele mora dentro de nós. Eu sei que as demandas da vida, elas nos exigem muita atenção, muito compromisso. Nós temos muitos compromissos, né? A gente tem compromissos de colocar o pão dentro de casa, a gente tem um compromisso de pagar as nossas contas. Mas, querido, nós temos que fazer o ofício servir ao chamado. Nós temos que fazer o nosso emprego servir a Deus. Nós temos que fazer com que tudo em nossa vida sirva ao Senhor, amém? Porque quando a gente começa a tentar resolver tudo por nossa conta, querido, o nosso coração se afasta, é impressionante, a gente é tomado de distrações. Mas se a gente entronizar o Espírito Santo na nossa jornada, falar: eu sei fazer isso aqui, Jesus, mas tu sabes melhor do que eu. Eu sei resolver esse assunto aqui, mas tu sabes melhor do que eu. Não só nas causas impossíveis, mas nas possíveis também. Ele é Deus, Ele quer estar conosco, entronizado, aleluia.
eu sei colocar, eu sei resolver essa situação com o cartório aqui, mas tu sabes, Pai, tu sabes melhor do que eu, tu és Deus, né? Então, o Senhor entronizado, o Senhor junto de nossas vidas. Ele nos ensina a orar como convém. O Espírito Santo nos ajuda a orar poderosamente, segundo a perfeita vontade de Deus, sabe? Em algum ponto do cristianismo no Brasil, ele centralizou muito o homem como se e começou a tratar Deus, né, como meramente um ser divino que responde necessidades, as minhas necessidades, os meus desejos. Isso a gente encontrou muito há muito tempo atrás. Falava-se muito de teologia da prosperidade, né? Onde Deus teria supostamente o compromisso de te enriquecer, porque é promessa dele, ele vai te enriquecer, ele vai te atender, ele vai atender às suas necessidades, porque ele é obrigado a fazer isso. Praticamente eles falavam isso, né? Só que, querido, isso é uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Verdadeiramente ele atende, ele supre, ele responde orações, mas é pela sua graça. O personagem principal da nossa própria história não somos nós, é Jesus. É Jesus, querido. Se centralizarmos Jesus na nossa vida, tudo em nossa vida começa a se encaixar, tudo começa a ter um sentido. Até porque, querido, você já viu pessoas extremamente bem-sucedidas e resolvidas em tudo, mas que não são felizes? Sabe por quê? Porque não tem sentido quando o homem é o centro, mas tem sentido quando Jesus é o centro. Então, ele nos ensina a orar como convém, porque às vezes a gente está orando só na ótica da nosso querer, da nossa necessidade. Eu quero isso, eu quero, querido. E o Espírito Santo começa a nos direcionar para a vontade suprema de Jesus. Jesus, o que tu queres? O que tu queres da minha vida, Jesus? Já a nossa pergunta não é mais por que eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso, Jesus? Seja glorificado na minha vida, Pai. Se eu estou passando por essa dor, seja glorificado na dor. Se eu estou passando pela vitória, seja glorificado na minha vitória, Jesus. Mas seja glorificado porque Tu és o centro. Essa é a nossa oração. O Espírito Santo nos direciona, Ele vai filtrando essas coisas. Ele vai filtrando. Às vezes eu acredito que Ele pede perdão. Perdoa, Senhor. Ele ainda é um garoto imaturo. Ele precisa aprender certas coisas. Mas escuta o clamor dele. Ajuda-o nessa limitação. Mostra para ele, Pai, a Tua obra que Tu está realizando. Para que o coração dele tenha esperança, né? Então, às vezes, mesmo a gente passando por uma tremenda situação, às vezes complicada, mas o Senhor já nos revela e nos traz uma paz no interior de que tudo vai dar certo, né? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso foi palavras de um apóstolo que estava preso. Ele falou, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Você tem ideia do que é isso? Do que é confiar? Essa confiança no Senhor, de que estando tudo bem ou estando tudo mal, querido, de alguma forma tudo vai convergir para o nosso bem, de alguma forma tudo vai convergir para Jesus ser glorificado na nossa vida. Então nós precisamos confiar nos aproximar do Espírito Santo, para que nós aprendamos, ensinamos ao nosso homem interior a nos satisfazer em Jesus, a nos satisfazer e tê-lo como recompensa da nossa vida, e tirar o materialismo do nosso coração e achar que a recompensa é só coisas materiais. Não, querido, a recompensa é Jesus, a recompensa é Jesus. Diante desse fato, eu começo a entender o que os 24 anciões fizeram lá em Apocalipse, quando eles ganharam as suas coroas e sentados em tronos, eles desceram dos seus tronos e começaram a entregar as suas coroas para Jesus, dizendo, Santo é o Senhor, digno é o Cordeiro. A nós é o Senhor no centro da nossa vida e as coisas começam a se ajeitar. Oh, aleluia, o Espírito Santo está queimando dentro de nós essa verdade, querido. Queimando dentro de nós essa verdade.
Ele nos ensina a orar como convém. Ele nos ensina a orar como convém, porque do modo do homem centralizado, não convém, querido. Não convém. Convém com Jesus Cristo centralizado em nossa vida. E Ele intercede por nós, olha só, até as questões que nós deixamos, pelas nossas limitações, nós deixamos de clamar, o Espírito Santo clama por nós. Eu achei tão bonito quando o pastor Acelildo, ele disse assim na pregação dele, que ele costumava muito pedir oração aos outros, né, às pessoas, oração às pessoas, mas de repente quando ele se deu conta de que o Espírito Santo é o principal intercessor da vida dele, sabe para quem ele começou a pedir oração constantemente? Ao Espírito Santo. Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo, intercede por mim. Intercede ao Pai por mim, Espírito Santo. Eu achei tão lindo aquilo, querido. Eu achei tão forte aquilo, né? Porque a nossa principal e a nossa maior dependência tem que ser do Espírito Santo de Deus. Amém? E alguns exemplos que ele dá aqui de pessoas que tiveram experiência com o Espírito Santo. Gideão, né? Gideão teve experiência com o Espírito Santo de Deus, dando coragem a ele, fortalecendo ele de uma convicção. E no final das contas, foram o barulho que aquele exército fez, né? Que assustou os adversários, e os adversários se mataram. Olha só que doideira, coisa de Deus mesmo. Mas Deus estimulou a coragem daquele homem e também agiu lá confundindo o arraial do inimigo. E assim Ele vai fazer nas nossas vidas também, irmão. Vai nos fortalecer com coragem. E as principais guerras a serem travadas, o Senhor vai travar por nós e vai nos dar a vitória. Ele fala também sobre Sansão, tomado de um poder incomparável na terra. Ele fala também de Jesus. Olha só, e eu lembro daquela passagem que ele, mesmo sendo Deus, ele não usou com usurpação o ser igual a Deus. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. E sabe o que ele fazia? Ele sabia que para manter-se conectado ao Espírito de Deus, ele precisava mortificar cada vez mais a sua carne. E por isso ele jejuava tanto. Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus, ele transbordava, e eu fico imaginando quando ele se revelou na terra, como ele era especial, como ele era atraente, não de beleza física, mas assim como a gravidade nos atrai para o chão, sabe? Assim são os corações, quando viram Jesus, eles foram atraídos, porque a peça central de toda a história de Deus tinha se manifestado naquele tempo. O passado se convergia para ele, o presente se convergia para ele, e o futuro começou a se convergir. Então era um poder de atração muito forte, e ainda é assim nos dias de hoje, querido. Não deixe que o seu coração seja atraído por outra coisa nessa terra, que não seja a presença de Jesus, o Espírito de Deus, sabe? Existem milhões de pessoas, centenas de pessoas ainda resistindo a essa atração, mas querido, não há outro tão lindo, não há outro tão maravilhoso, não há outra situação que vai te trazer tanta plenitude quanto a presença do Espírito de Deus. Não há outro lugar. Não há, querido. Aleluia. Então, conclusão. O Espírito Santo é o nosso verdadeiro amigo e está sempre disponível para nos ajudar e nos fortalecer nos momentos que mais precisamos. Se a sua vida está um caos, Ele pode transformar a sua vida. Não importa como ela está agora. Ele tem esse poder, Ele pode te dar uma nova história, Ele pode reescrever a sua história. Precisamos nos apegar a Ele e nos encher da sua presença, e o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, meu irmão. Ele está aí dentro de nós,
E se a gente movimentar essas águas, meu irmão, vai sair milagre daí, querido. Vai sair milagre daí. Aleluia, aleluia. Então, essa é a palavra dessa noite. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês.